Madrugada sem razão aparente, não importa quanto sono você tenha tido antes, é comum perceber que acorda justamente nesse horário. E o curioso é que muitas vezes é complicado voltar a dormir. Você está desperto sem saber o motivo e, eu lhe digo, por uma razão específica. Neste conteúdo, exploraremos 10 verdades espirituais que você precisa conhecer se desperta entre 3 e 5 da madrugada. Além disso, daremos conselhos de como aproveitar esse tempo da melhor maneira. Talvez você possa transformar esse momento especial em uma oportunidade para mudar sua vida. Que Deus o abençoe por nos apoiar. Despertar durante a noite sem uma razão aparente tem significados cruciais no âmbito espiritual. Durante a noite, muitas coisas acontecem no mundo invisível. Esse intervalo entre 3 e 5 da madrugada é particularmente significativo em termos bíblicos, tradicionalmente conhecido como a quarta vigília. É um momento em que as barreiras entre o natural e o sobrenatural parecem ficar mais tênues, possibilitando uma comunicação mais direta com o divino. Ao longo das Escrituras, encontramos inúmeros exemplos de encontros divinos ocorridos nessas primeiras horas. O próprio Jesus orava durante essas horas, como nos lembra Marcos 1, versículo 35. Levantando-se de madrugada, quando ainda estava escuro, saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. Grandes figuras bíblicas como Abraão, Jacó, Moisés e Davi vivenciaram revelações significativas durante essas horas de quietude. Sem especificar quem está agindo ou o que fazer se você desperta inesperadamente no meio da noite, aqui estão 10 verdades espirituais importantes que você precisa conhecer. 1. O chamado divino. É muito provável que você acorde nesse horário porque Deus deseja falar diretamente com você. Durante o dia, as atividades cotidianas e nossas preocupações podem dificultar que escutemos a Deus com clareza. Contudo, ao dormir, nosso corpo descansa e nosso espírito se torna mais receptivo. Nesse estado, é mais fácil receber mensagens divinas. As Escrituras nos lembram, em 1 de Samuel, capítulo 3, como Deus chamou o jovem Samuel durante a noite. No começo, Samuel confundiu a voz de Deus com a do sacerdote Eli. Depois de 3 chamados, finalmente reconheceu que era Deus quem o procurava com uma mensagem crucial. De forma semelhante a Samuel, talvez você tenha despertado repetidamente sem entender que poderia ser um chamado divino. É possível que você acorde após um sonho vívido que não consegue ignorar e as imagens permanecem claras na sua mente enquanto se mantém desperto. Nesses momentos, o Senhor pode expandir o significado daquele sonho. Porém, muitas pessoas não percebem isso e se distraem com música ou dispositivos eletrônicos, o que acaba silenciando a mensagem que Deus queria transmitir. A Bíblia está repleta de exemplos de como Deus usa a noite para se comunicar. Pense em José, que recebeu instruções cruciais por meio de sonhos noturnos para proteger o menino Jesus. Ou em Jacó, que teve a visão da escada ao céu durante a noite. Esses não foram momentos casuais, mas encontros divinos cuidadosamente orquestrados. Da próxima vez que você acordar nesse horário, lembre-se de que pode ser porque Deus busca sua atenção. A tranquilidade da noite e a paz do seu espírito fazem deste momento um espaço ideal para que Ele lhe revele mistérios e segredos importantes. Não desperdice essa oportunidade achando que é apenas insônia. O pastor Billy Graham falava frequentemente de como seus momentos mais claros de direção divina surgiam durante as primeiras horas da manhã, quando o mundo estava em silêncio e sua mente livre de distrações. Em sua autobiografia, Graham relata como algumas de suas decisões ministeriais mais cruciais foram fruto dessas horas iniciais com Deus. Cada grande avivamento na história foi precedido por pessoas que entendiam o valor dessas horas e atendiam ao chamado de se levantar e encontrar-se com Deus na quietude.
Não é coincidência que você esteja acordando nesse horário específico. É um privilégio ser chamado pelo nome, como foi para Samuel. Esse chamado pode ter um propósito específico na sua vida, uma direção que você precisa tomar, ou apenas para aprofundar seu relacionamento com o Criador. Seja qual for o motivo, é um convite que você não deveria ignorar. 2. O tempo de preparação espiritual. Talvez você já tenha comentado com outras pessoas sua preocupação por acordar frequentemente entre 3 e 5 da madrugada. Talvez elas achem estranho o que acontece com você, pois dormem profundamente até o despertador tocar pela manhã. A verdade é que essa experiência pode ser um sinal de que você está sendo preparado espiritualmente para algo significativo. A Bíblia nos ensina, na parábola das 10 virgens, a importância de estar preparado. 5 foram prudentes e mantiveram suas lâmpadas cheias de azeite, preparadas para a chegada do noivo, enquanto as outras 5 foram descuidadas. Essa preparação não ocorre de forma automática. Requer intencionalidade e disciplina. Nessas horas da madrugada, seu espírito está mais receptivo para receber instruções e fortalecimento divino. É como um treinamento espiritual que o prepara para os desafios que você enfrentará ao longo do dia. Assim como um atleta se levanta cedo para treinar o corpo, o crente pode ser despertado para treinar seu espírito. O livro de Provérbios 20, versículo 24 nos diz: Do Senhor são os passos do homem. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Durante essas horas, Deus pode gravar em sua mente os planos da sua missão, mostrando o que você precisa fazer para avançar em direção ao seu destino. Esse também é o momento em que você pode experimentar encontros espirituais que fortalecerão sua fé e o prepararão para assumir o chamado que Deus tem para você. Considere a vida de Moisés, que passou 40 dias no monte recebendo instruções detalhadas sobre o tabernáculo. Ou a de Paulo, que após sua conversão, passou um tempo na Arábia sendo instruído diretamente pelo Senhor. Essas não foram experiências casuais, mas períodos de preparação intensa para o ministério que os aguardava. Você perceberá que durante essas horas surgem suas ideias mais brilhantes. É nesse momento que você escreve suas melhores reflexões, concebe planos inovadores para sua vida ou serviço, ou visualiza com clareza como resolver situações complicadas. Todas essas ideias que o impulsionam não são simples frutos da imaginação, mas mensagens diretas para orientá-lo em sua missão. O próprio Billy Graham mencionou muitas vezes como grande parte de seus sermões mais impactantes tomava forma durante as primeiras horas da manhã. Sua prática regular de se levantar antes do amanhecer para estudar a palavra e orar foi fundamental para o ministério que mudou a vida de milhões de pessoas. Mesmo que você ainda não compreenda totalmente seu propósito ou não tenha começado a realizar aquilo para o qual foi chamado, notará que desperta nesse horário com uma urgência inexplicável de agir. Talvez você pense no que faria se fosse chamado para um ministério específico ou se tivesse um dom especial para compartilhar com os outros. Nesse momento, pode achar que são apenas pensamentos aleatórios provocados pela insônia. No entanto, esses pensamentos crescerão dentro de você e, quando refletir sobre eles, sentirá entusiasmo, como se essa fosse a tarefa que deve realizar. É nesses instantes que o Espírito trabalha com você, quando seu espírito está mais receptivo, ajudando-o a se conectar com as realidades espirituais e a compreender o que precisa ser feito. Se você costuma acordar entre 3 e 5 da manhã com frequência, esse é um chamado para dedicar mais tempo à preparação espiritual, a fim de descobrir sua missão e começar a cumpri-la. Se já encontrou seu propósito e continua despertando nessas horas, pode ser porque está prestes a alcançar um novo nível em sua caminhada espiritual. Pegue um caderno e anote cada ideia que receber,
pois será sua estratégia para avançar na obra a que foi chamado. 3. O momento de revelação divina. A Bíblia nos lembra, em 1 de Pedro 5, versículo 8: Sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Muitas vezes, os crentes se distraem com as coisas do mundo e esquecem que estão em batalha espiritual constante. Durante as horas da madrugada, Deus pode revelar verdades profundas que normalmente permanecem ocultas ao nosso entendimento. Deuteronômio 29, versículo 29 nos diz: As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Essa verdade se ilustra claramente na vida de Daniel. Quando o rei Nabucodonosor teve um sonho perturbador e o esqueceu, ameaçou executar todos os sábios da Babilônia se não conseguissem lembrar-lhe o sonho e dar sua interpretação. Daniel, ao saber disso, pediu tempo para interpretá-lo. Depois de orar com seus amigos, a Bíblia relata em Daniel 2, versículo 19: Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou ao Deus do céu. Esse padrão de revelação noturna aparece de forma consistente nas Escrituras. José recebeu interpretações de sonhos. Paulo teve visões noturnas que o guiaram em suas viagens missionárias. E João recebeu o Apocalipse em um estado de profunda receptividade espiritual. Nessas horas iniciais, sua mente está livre das distrações cotidianas que geralmente obscurecem nossa percepção espiritual. É como se as interferências diminuíssem, permitindo uma recepção mais clara do sinal divino. Muitos avivamentos e movimentos espirituais importantes começaram com revelações recebidas nesse período. A forma como Deus pode lhe revelar algo varia de acordo com cada pessoa e situação. Pode ser por meio de uma voz suave que invade a tranquilidade da noite, clara o suficiente para que você a ouça. Também pode ser uma impressão no seu espírito, uma imagem mental vívida ou uma compreensão repentina de uma passagem bíblica que você já leu muitas vezes, mas nunca havia compreendido totalmente. Billy Graham frequentemente compartilhava que algumas das verdades mais profundas que pregou foram recebidas em seus momentos de oração nas primeiras horas do dia. Ele descrevia como passagens familiares de repente ganhavam nova vida e relevância, mostrando aplicações que nunca antes havia considerado. A revelação nem sempre trata de informações novas ou espetaculares. Muitas vezes, é uma compreensão mais profunda de verdades que você já conhece, mas que agora se aplicam especificamente à sua situação atual. É como se Deus iluminasse determinadas verdades no exato momento em que você precisa delas. Essas revelações podem estar relacionadas a diversos aspectos da sua vida, seu propósito, relacionamentos, ministério ou até mesmo situações futuras para as quais você precisa se preparar. Quando as revelações são positivas, é um convite para reivindicar essas bênçãos e estabelecê-las em sua vida por meio da fé e da ação. Quando o alerta é sobre perigos, é para que você possa orar e tomar medidas preventivas. Em essência, este é o momento em que Deus revela coisas ocultas aos seus escolhidos, sendo uma parte essencial do seu crescimento espiritual. Como alguém eleito por Ele, você foi selecionado por um motivo, e Ele continuará a guiá-lo em cada etapa do caminho. Ele lhe revelará tudo o que você precisa saber para estar no lugar certo e fazer o que é preciso no momento adequado. Por isso, Deus lhe dá revelações ocasionais para mantê-lo atento à sua direção. Quando você desperta nesse horário e sente uma clareza mental incomum, é o momento perfeito para receber entendimento dos mistérios do reino que muitos anseiam conhecer. 4. O tempo de intercessão eficaz.
Outra razão importante para você estar despertando entre 3 e 5 da madrugada é que esse é um momento especialmente poderoso para a oração intercessória. Nessas horas, quando a maioria das pessoas está dormindo, há uma calma especial na atmosfera espiritual que faz com que nossas orações pareçam ter um impacto ampliado. A Bíblia nos mostra inúmeros exemplos de intercessão durante horas iniciais do dia. Em Marcos 1, versículo 35, vemos que Jesus, levantando-se de madrugada quando ainda estava escuro, saiu e foi a um lugar deserto e ali orava. Se o próprio Filho de Deus priorizava a oração no início da manhã, quanto mais nós devemos valorizar esse tempo. Isaías 62, versículos 6 e 7 diz: Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo o dia e toda a noite jamais se calarão. Vós, os que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, e não lhe deis descanso, até que estabeleça Jerusalém e a ponha por louvor na terra. Essa passagem fala de vigias espirituais que não cessam, mantendo uma cobertura de oração contínua. A eficácia da oração nessas horas se deve a vários fatores. Primeiro, sua mente está menos sobrecarregada pelas preocupações do dia, permitindo que você se concentre mais profundamente na presença de Deus. Segundo, há menos distrações externas, criando um ambiente propício à comunicação íntima com o Pai. Terceiro, esse ato de sacrificar o sono pela oração demonstra a priorização do espiritual sobre o físico, algo que Deus honra. Billy Graham frequentemente atribuía o poder de suas cruzadas evangelísticas não tanto aos seus sermões, mas às equipes de intercessores que se comprometiam a orar nas primeiras horas da manhã. Ele entendia que o verdadeiro trabalho era feito na dimensão espiritual, por meio de oração persistente. Quando você acorda nesse horário, pode sentir um peso inexplicável por determinadas pessoas ou situações. Isso não é coincidência, mas um convite divino para interceder. Talvez, naquele momento, alguém esteja enfrentando uma crise, uma tentação, ou tomando decisões cruciais que precisam de cobertura espiritual. A intercessão durante essas horas pode se manifestar de diferentes formas. Você pode se sentir guiado a orar por membros da família, por líderes, por nações inteiras, ou por circunstâncias específicas em sua comunidade. Às vezes, o Espírito Santo pode lhe dar palavras específicas para orar. Em outras ocasiões, você pode gemer com gemidos inexprimíveis, como descreve Romanos 8, versículo 26. Há inúmeros testemunhos de pessoas que vivenciaram respostas milagrosas a orações feitas durante essas primeiras horas da manhã, desde curas inexplicáveis até reconciliações inesperadas, desde provisões financeiras até proteção sobrenatural. Esses não são eventos aleatórios, mas resultados diretos da intercessão eficaz realizada nesse momento estratégico. Um aspecto particularmente poderoso da intercessão matinal é a capacidade de anular planos do inimigo antes que se materializem. Como diz Isaías 37, versículo 3, é como um dia de angústia, de repreensão e de blasfêmia, em que podemos apresentar nossas situações ao Senhor antes que as estratégias do adversário se concretizem. O ato de interceder nessas horas também tem um efeito transformador no próprio intercessor. À medida que você se alinha com os propósitos divinos e carrega o peso pelos outros, seu próprio caráter é moldado para se assemelhar mais ao de Cristo, que é o supremo intercessor e vive sempre para interceder por nós, conforme Hebreus 7, versículo 25. Se você tem acordado constantemente nessas horas, considere seriamente a possibilidade de que Deus esteja chamando-o para um ministério de intercessão. Esse não é um chamado menor, mas um dos mais cruciais no reino de Deus. Os intercessores são como guerreiros de elite espirituais, que lutam batalhas decisivas enquanto outros descansam. 5.
O momento de guerra espiritual. A Bíblia nos revela de forma clara, em Efésios 6, versículo 12, que não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Essa realidade espiritual muitas vezes se manifesta de forma mais intensa durante a madrugada. Jesus contou a história de um homem que semeou boa semente em seu campo, mas, enquanto o trigo crescia, os servos perceberam que também havia crescido outra planta que não haviam semeado. Em Mateus 13, versículos 25 a 30, lemos: Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e deu fruto, apareceu também o joio. Essa passagem revela um princípio crucial. Enquanto dormimos, o inimigo pode estar ativo, trabalhando para semear problemas em nossas vidas. Talvez você tenha notado em sua vida coisas desagradáveis, cuja origem desconhece. Situações insustentáveis e dificuldades inexplicáveis. Podem ser obras do inimigo, sementes que foram plantadas para obstruir e frustrar você. É por isso que você acorda nesse horário, para poder participar ativamente da guerra espiritual, fazendo declarações e orações estratégicas contra as obras das trevas nas regiões celestiais. Lembre-se de que, como diz 1 de João 4, versículo 4, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Durante essas horas da madrugada, travam-se batalhas espirituais significativas. É como se o véu entre o visível e o invisível ficasse mais fino, permitindo-nos participar de forma mais direta do conflito espiritual que se desenrola constantemente ao nosso redor. Billy Graham costumava mencionar que os momentos de maior guerra espiritual muitas vezes precediam suas cruzadas mais frutíferas e que a vitória no espiritual sempre vinha antes da vitória no visível. A guerra espiritual nessas horas pode se manifestar de diversas maneiras. Você pode sentir uma opressão inexplicável, ter sonhos perturbadores ou simplesmente sentir urgência de orar contra forças específicas. Essas sensações não são coincidências, mas indicações de batalhas reais que exigem sua participação. Efésios 6, versículos 13 a 18, nos dá instruções claras sobre como participar dessa guerra. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. O texto segue descrevendo cada peça da armadura espiritual de que precisamos para esse combate. A guerra espiritual nessas horas não é contra pessoas, mas sim contra sistemas e estruturas espirituais que operam por meio de indivíduos e circunstâncias. Como diz 2 aos Coríntios 10, versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Essas fortalezas podem ser padrões de pensamento, sistemas de crença ou influências geracionais que precisam ser desmanteladas através de oração estratégica e aplicação da verdade bíblica. Durante as primeiras horas do dia, nossas declarações baseadas na palavra têm um poder particular para demolir essas estruturas espirituais. Um aspecto-chave da guerra espiritual é a identificação das estratégias específicas do inimigo. 1 de Pedro 5, versículo 8, nos adverte para sermos sóbrios e vigilantes, porque nosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar. Essa vigilância é especialmente importante durante as horas noturnas, quando muitos estão dormindo e vulneráveis. Há muitos testemunhos confirmando que orações e declarações feitas durante essas horas resultaram em libertações dramáticas de vícios, curas de enfermidades crônicas e soluções milagrosas para conflitos
aparentemente insolúveis. Esses não são eventos casuais, mas fruto direto de participar da guerra espiritual no momento estratégico. É importante lembrar que nessa guerra, a vitória já está assegurada. Como disse Jesus em João 16, versículo 33, "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." Nossa participação na guerra espiritual não serve para decidir quem vai vencer, pois Cristo já é vitorioso, mas para implementar essa vitória em situações específicas. Quando você desperta nessas horas e participa da guerra espiritual, está essencialmente agindo como um agente de implementação da vitória de Cristo em circunstâncias particulares. Essa é uma responsabilidade solene, que deve ser assumida com seriedade. A ignorância dessa dimensão espiritual é uma das armas mais eficazes que o inimigo usa para atacar. Se ele consegue fazer com que você desconheça seus planos, ou até mesmo sua existência, pode manipular sua vida sem que você perceba. Mas Deus, em seu amor infinito, não permitirá que você abaixe a guarda. Você pode sentir o toque divino no meio da noite para acordá-lo e alertá-lo. Se você acordar de um sonho inquietante ou sentir uma presença negativa, pode ser que Deus esteja mostrando a necessidade de estar mais vigilante. Talvez o inimigo tenha encontrado uma brecha em sua vida ou na de alguém próximo e esteja tentando tirar proveito dela. Nesses momentos, Deus pode guiá-lo diretamente ou por meio das Escrituras, mostrando-lhe o que ou quem precisa de sua atenção espiritual. A Bíblia diz que Deus prepara seus filhos para enfrentar os dias maus, e parte dessa preparação é alertá-los sobre os perigos e as medidas que deve tomar para se proteger. Não permita que o medo o paralise. Lembre-se de que Deus não lhe mostra essas coisas por não poder lidar com a situação, mas porque você também tem um papel a desempenhar: ser vigilante e resistir ao inimigo. Jesus já conquistou a vitória com sua morte e ressurreição. Sua tarefa é manter-se firme, detectar as táticas do inimigo e não permitir que ele use sua mente ou outras pessoas para afastá-lo do seu propósito divino. 6. O tempo de arrependimento profundo. Outra razão importante pela qual Deus pode acordá-lo nessas horas é porque Ele deseja que você reflita e se arrependa de áreas na sua vida que precisam de correção. O Salmo 4, versículo 4, nos instrui: "Irai-vos e não piqueis, consultai no vosso coração em vosso leito e calai-vos." Esse é um tempo propício para meditar profundamente e observar com clareza as áreas que precisam ser ajustadas na sua vida. Nesse momento do dia, não há distrações competindo por sua atenção, sua mente está focada, concentrada no sonho que acabou de ter, ou nos pensamentos que o Espírito Santo coloca em você. Quando Deus quer que você analise a sua vida de forma profunda e se conscientize das áreas em que precisa melhorar ou se arrepender, pode acordá-lo nessas horas para uma autorreflexão guiada pelo Espírito. A Bíblia diz em Apocalipse 2, versículo 5: "Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres." Refletir exige lembrar, e você só pode lembrar quando tira um tempo para meditar. Esse é o momento perfeito, longe das distrações do dia, para se concentrar no que Deus deseja lhe mostrar. Lembre-se de como Isaías teve uma visão do Senhor no templo. Antes dessa experiência, Isaías já era profeta, mas não enxergava seus próprios defeitos, apenas os dos outros. Ao se deparar com Deus, seus erros ficaram evidentes, e ele reconheceu sua necessidade de mudança, exclamando: "Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos." O mesmo pode acontecer com você nesse tempo de encontro íntimo com Deus. Entretanto,
Depende de você ignorar ou encarar essa realidade. Isaías clamou imediatamente por misericórdia. Não se justificou nem culpou terceiros, mas assumiu a responsabilidade e pediu ajuda divina. Você também precisa assumir a responsabilidade quando permitir que a luz de Deus ilumine o seu coração. Billy Graham frequentemente falava sobre a importância do arrependimento contínuo na vida cristã. Ele enfatizava que mesmo crentes maduros precisam regularmente de um tempo de autoexame e renovação. Em suas cruzadas, sempre destacava que o arrependimento não é apenas para não crentes, mas um componente essencial de uma vida cristã saudável. Você verá claramente do que precisa mudar se disser, como Davi no Salmo 139, versículos 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Talvez ao refletir, você não encontre áreas em que ache necessário melhorar, supondo que esteja tudo em ordem. Mas, se permitir que Deus haja em você, Ele lhe mostrará aquelas partes que demandam arrependimento. Quando isso acontecer, peça misericórdia, arrependa-se, e Ele o perdoará completamente. O arrependimento durante essas horas tem uma qualidade especial. É como se a quietude e a escuridão criassem um ambiente em que podemos enxergar nosso coração com mais clareza, sem as racionalizações e desculpas que costumamos apresentar durante o dia. Esse tipo de arrependimento profundo e genuíno pode ser transformador, libertando-nos de cargas que talvez nem soubéssemos que carregávamos. Muitos avivamentos históricos começaram com indivíduos que experimentaram uma profunda convicção de pecado nas primeiras horas da manhã. Essa convicção não veio por meio de pregação externa, mas de um encontro pessoal com a santidade de Deus, que revelou a verdadeira condição do coração. Esse tempo de arrependimento não deve ser visto como algo negativo ou deprimente, mas como uma oportunidade de refrigério espiritual. Como Pedro declarou em Atos 3, versículo 19: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Quando você aproveita esse período para o verdadeiro arrependimento, experimenta uma limpeza espiritual que o prepara para receber novas bênçãos, revelações e tarefas. É como se Deus limpasse o recipiente antes de enchê-lo com algo novo e precioso. 7. O tempo de renovação interior. Deus quer prepará-lo para o caminho que está adiante. Não importa o quão longe você já tenha avançado em sua caminhada com Ele, sempre precisará de sua força e graça para o que virá. Para essa jornada, é necessário um compromisso mais profundo, dedicando-se a atividades espirituais mais intensas, como orar, estudar a palavra e meditar por mais tempo. Isso fortalecerá seu espírito e o capacitará para os próximos desafios. A Bíblia diz em 2 Timóteo 3, versículo 17: Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus deseja que aqueles que anseiam trabalhar para Ele estejam completamente preparados, equipados e capacitados para a jornada. Por isso, Ele o conduz por um processo que o formará. Permite que você seja treinado para fortalecer seu espírito no caminho. Isaías 40, versículos 29 a 31, nos promete: Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa renovação de forças muitas vezes acontece durante essas horas iniciais. Deus sabia o que aguardava Elias, mesmo quando ele não fazia ideia. Em sua misericórdia, enviou um anjo para lhe oferecer comida e água enquanto dormia.
Depois de comer, Elias voltou a dormir. Mas o anjo retornou com alimento uma segunda vez, encorajando-o a levantar-se e comer, pois o caminho seria longo. A jornada é árdua, e você precisará de grande força e resistência para completá-la vitoriosamente. Por essa razão, antes de começar, enquanto você caminha e em cada etapa do percurso, Deus continua preparando, fortalecendo e capacitando-o para a próxima fase. O processo de preparação dele pode assumir formas diversas. No entanto, a única coisa que ele requer de você agora é a disposição e a entrega ao rigor desse processo. Billy Graham frequentemente comentava como seus períodos de renovação de madrugada eram essenciais para manter a intensidade de seu ministério por décadas. Ele descrevia esses momentos como recarregas espirituais que o capacitavam a enfrentar as demandas do seu chamado com clareza e vigor renovados. Em seu livro Paz com Deus, Graham enfatiza que a renovação espiritual não é um evento pontual, mas um processo contínuo que exige disciplina e constância. Essa renovação interior, durante as horas iniciais, tem várias dimensões. Primeiro, há a renovação mental. Romanos 12, versículo 2, nos exorta: "E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Nesses momentos, Deus pode remodelar seus padrões de pensamento, ajudando-o a ver as situações da perspectiva dele em vez da perspectiva mundana. Segundo, há a renovação emocional. O ministério, as responsabilidades familiares e os desafios da vida podem causar um desgaste emocional significativo. Durante essas horas silenciosas, Deus pode curar feridas emocionais, restaurar a alegria e repor recursos emocionais desgastados pelas pressões diárias. Terceiro, ocorre uma renovação espiritual. A comunhão íntima com Deus nessas horas fortalece seu espírito, aumenta sua sensibilidade à voz dele e aprofunda sua capacidade de discernir a vontade divina. Como diz o Salmo 27, versículo 14: "Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor." Essa renovação nem sempre é acompanhada de intensidade emocional. Às vezes, é mais como uma certeza tranquila que se instala no seu interior, uma convicção renovada sobre sua identidade e propósito. Em outros momentos, surge como inspiração repentina, revelações frescas de verdades já conhecidas ou simplesmente um descanso profundo na presença de Deus. Talvez não seja agradável sacrificar horas de sono, e às vezes você prefira um descanso revigorante para repor energias. Porém, tomar decisões que beneficiem seu destino é crucial. Aqueles que vivenciam essa renovação matinal constantemente relatam que o custo do sono perdido é irrisório diante dos benefícios espirituais obtidos. Ao aproveitar essas horas para a renovação interior, você segue o exemplo de muitos gigantes espirituais ao longo da história. Desde os monges do deserto, até reformadores como Lutero, desde evangelistas como Wesley, até líderes contemporâneos, todos testificaram sobre o poder transformador desses encontros iniciais com Deus. Lembre-se de que Deus não o acorda nessas horas para exauri-lo, mas para renová-lo. É um ato de misericórdia divina, preparando-o para desafios que talvez você ainda não possa enxergar, mas que ele, em sua onisciência, já prevê. 8. O momento de clareza para decisões. Em certas ocasiões, durante momentos difíceis e provações na vida, você pode chegar a acreditar que está sozinho e que Deus o abandonou. Esse pensamento, embora inicialmente passageiro, pode tornar-se recorrente devido à magnitude da situação que enfrenta. Se você está pedindo direção a Deus ou suplicando por sabedoria sobre o que fazer na vida, Ele frequentemente responde durante as horas da madrugada entre 3 e 5. Isaías 30, versículo 21 diz: "Quer você se desvie para a direita
ou para a esquerda, os seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de você dizendo: "Este é o caminho, ande por ele." Essa voz divina só pode ser ouvida quando seu espírito está alerta e sua mente em calma. Condições que costumam ocorrer ao acordar nessas horas. Muitas vezes, os passos que precisamos dar na vida geram confusão, pois várias opções parecem boas. Mas como sabemos que o caminho de Deus é sempre o melhor, buscamos suas instruções para saber o que fazer. Esperar a direção de Deus pode ser desconfortável para alguns que não estão acostumados a ouvir sua voz. As opiniões da sociedade, dos amigos e da família podem soar mais altas, gerando confusão, especialmente para quem deseja seguir a vontade divina. Nesses momentos de incerteza, Deus o desperta cedo para lhe dar clareza sobre o que deve fazer. Em sua sabedoria e amor, isso acontece quando você acorda pela manhã e uma de suas muitas opções fica gravada em sua mente. Às vezes, parece que alguém lhe sussurra ao ouvido. Em outras, é como um alto-falante insistindo no que você precisa fazer. Billy Graham costumava compartilhar como as decisões mais significativas do seu ministério se tornavam claras nesses momentos iniciais de comunhão com Deus. Desde aceitar convites para campanhas evangelísticas em lugares específicos, até posicionar-se em assuntos controversos, ele observava que a clareza surgia na quietude da madrugada, quando podia ouvir a Deus sem as interferências do dia. A clareza que vem durante essas horas tem características marcantes. Primeiro, ela é acompanhada de paz. Como diz Filipenses 4, versículo 7, é a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardando seu coração e sua mente. Diferentemente da ansiedade que geralmente acompanha nossas próprias ponderações, a direção divina traz uma serenidade inexplicável. Segundo, essa clareza normalmente se confirma pelas Escrituras. Deus pode escolher usar a palavra para orientar suas decisões. O Salmo 119, versículo 105, nos lembra: "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho." Nesses momentos, um versículo familiar pode de repente se iluminar com aplicação específica à sua situação. Terceiro, a direção divina geralmente se alinha com o caráter de Deus e com os princípios bíblicos. Ele jamais o conduzirá a algo que contrarie sua natureza ou seus mandamentos, por mais boa que pareça a oportunidade. Independentemente do método escolhido, tudo estará fundamentado em seu amor e misericórdia por você. Seu desejo é protegê-lo de erros que possam levá-lo a consequências dolorosas ou arrependimentos futuros. Por isso, é essencial buscar a orientação de Deus antes de tomar qualquer decisão. Por mais importantes que fossem para Davi suas esposas e filhos, ele não se apressou em perseguir o inimigo que os capturou. Primeiro, consultou o Senhor para saber se deveria segui-los ou não. E só então, Deus lhe deu aprovação e a promessa de que recuperaria tudo o que o inimigo havia tomado. Agir sem receber uma direção clara de Deus pode levar você ao caminho errado, afastando-o do seu destino. Se não quer se desviar, é hora de aprender a pedir que Ele guie seus passos e permitir que Ele decida seu próximo movimento em todas as áreas de sua vida. Ao entregar o controle a Deus, você começará a ver sua mão operando em cada aspecto da sua existência, enchendo-o de gratidão. Isso não significa que cada decisão exija uma revelação dramática. Às vezes, a direção surge como uma convicção tranquila, uma porta que se abre naturalmente ou um empurrãozinho interior em determinada direção. O importante é desenvolver o hábito de buscar essa orientação e aprender a reconhecer como Deus fala com você. A clareza que surge nessas horas geralmente tem um propósito maior do que apenas solucionar seu dilema imediato. Muitas vezes, orienta para oportunidades que não só o beneficiam, mas também permitem que você seja bênção para outros e avance o reino de Deus.
Vários líderes cristãos ao longo da história tomaram decisões cruciais durante essas horas iniciais, que posteriormente impactaram milhões de pessoas. Desde a fundação de ministérios até o surgimento de movimentos de reforma, essas escolhas feitas na quietude da madrugada tiveram consequências eternas. Se você tem lutado com uma decisão importante, considere a possibilidade de que Deus esteja acordando-o especificamente para dar a clareza de que precisa. Em vez de se frustrar com a interrupção do sono, aproveite esse tempo para buscar ativamente sua direção com o coração aberto e receptivo. 9. O momento de louvor poderoso. No Salmo 63, Davi escreve: Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito numa terra seca e cansada, onde não há água. Esse salmo capta a intensidade especial que o louvor tem nas primeiras horas do dia. O louvor matinal possui um poder único para estabelecer o tom espiritual não apenas do seu dia, mas também do ambiente invisível ao seu redor. Quando você desperta entre 3 e 5 da madrugada, pode ser que Deus o esteja convidando para um encontro especial de adoração que transformará sua experiência espiritual. Nessas horas, a adoração tem características marcantes. Primeiro, há uma intimidade especial. Sem as distrações do dia, seu foco pode estar completamente em Deus. Essa adoração íntima fortalece seu relacionamento pessoal com Ele de maneiras que expressões públicas de louvor nem sempre podem alcançar. Segundo, a pureza no louvor matinal. Ao louvar a Deus antes de enfrentar os problemas do dia, antes que as ansiedades e preocupações tomem forma, seu louvor surge de um lugar de devoção genuína, não motivado por necessidades imediatas ou respostas às circunstâncias. Terceiro, há um poder declarativo no louvor inicial do dia. Do mesmo modo que o inimigo pode semear joio enquanto você dorme, você também pode semear declarações poderosas de vitória e louvor que frutificarão ao longo do dia. Como diz o Salmo 5, versículo 3: Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a Ti e vigiarei. Billy Graham frequentemente falava sobre como iniciava seus dias com louvor, antes mesmo de fazer petições específicas em oração. Ele acreditava que essa abordagem alinhava seu espírito corretamente, lembrando-o da grandeza de Deus antes de expor suas necessidades. Essa prática, segundo ele, transformava sua perspectiva sobre os desafios que enfrentaria ao longo do dia. Você também pode louvar a Deus, mesmo que esteja passando por momentos difíceis e tudo o que deseje seja chorar. Pode ser que o Espírito Santo o leve a louvar e até mesmo a dançar. Não espere ter vontade de fazer isso. Apenas siga esse impulso espiritual. Levante-se da cama e dance na presença de Deus até sentir aquela libertação interior. O livro de Atos 16 relata como Paulo e Silas, estando na prisão, por volta da meia-noite, oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Esse louvor noturno não apenas precedeu sua libertação milagrosa, mas também impactou todos ao redor deles. De forma semelhante, seu louvor nessas horas iniciais pode ter um efeito transformador não apenas na sua própria situação, mas também nas circunstâncias de quem está ao seu redor. O louvor matinal também serve como uma arma poderosa de guerra espiritual. Segunda de Crônicas 20 narra como o rei Josafá, diante de um exército esmagador, colocou os cantores à frente do seu exército, que cantavam: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. O resultado foi uma vitória milagrosa, sem que eles precisassem lutar de forma convencional. Quando você louva a Deus nessas horas, está efetivamente fincando uma bandeira de vitória em seu dia, antes mesmo de ele começar. Está declarando o senhorio de Cristo sobre suas circunstâncias, relacionamentos, finanças e saúde,
estabelecendo um ambiente espiritual onde o inimigo se sente desconfortável. Muitos testemunhos confirmam que louvores oferecidos nessa faixa de horário antecederam avivamentos pessoais e comunitários significativos. Existe algo especialmente poderoso na determinação de adorar quando o corpo quer repousar, demonstrando que a adoração tem prioridade sobre a própria comodidade. Assim como o tabernáculo de Davi tinha adoradores designados para manter um louvor contínuo, dia e noite, seu louvor durante essas horas o conecta a um padrão divino eterno. O Apocalipse nos mostra que a adoração incessante é o ritmo do céu, e ao participar dela, mesmo em horários inconvenientes, você se alinha com essa realidade celestial. Depois de concluir seu tempo de louvor, confie em que Deus agirá fielmente conforme a vontade dele. Tudo isso não passa de um guia para aproveitar esse momento especial. O mais importante é estar atento à voz de Deus e seguir o que ele orienta, pois fazer outra coisa pode significar perder um momento precioso que ele preparou para você. 10. O tempo de comissão divina. Por último, mas não menos importante, a razão de você possivelmente estar acordando entre 3 e 5 da madrugada é que Deus quer comissioná-lo para um propósito específico. Ao longo das Escrituras, vemos que Deus frequentemente chama e comissiona pessoas para tarefas específicas em momentos de quietude e receptividade. Considere Isaías, que recebeu sua comissão profética após ver a glória de Deus e vivenciar a purificação de seus lábios. Em Isaías 6, versículo 8, lemos: Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Esse encontro transformador definiu o rumo de toda a sua vida a partir de então. De forma similar, Jeremias recebeu sua comissão profética diretamente de Deus. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Jeremias 1, versículo 5. Essa comissão veio acompanhada da promessa de capacitação divina para a tarefa, apesar das inseguranças de Jeremias. Quando Deus o desperta nessas horas, ele pode estar preparando-o para receber uma comissão específica, um chamado para um propósito que ele concebeu antes mesmo de você nascer. Pode ser para um ministério, uma obra criativa, um empreendimento, ou simplesmente para ser testemunha dele em algum ambiente específico. Billy Graham costumava relatar como seu chamado específico para ser evangelista se solidificou em momentos de comunhão na madrugada. Embora já sentisse a inclinação geral para o ministério, foi nessas horas silenciosas que recebeu clareza sobre a natureza exata de seu chamado e sobre o alcance global que ele teria. A comissão divina nessas horas costuma apresentar características bem definidas. Primeiro, surge com uma clareza incomum. Aquilo que talvez fosse apenas uma direção vaga se cristaliza em entendimento específico do que Deus quer que você faça. Segundo, traz um senso de urgência. Você sente que não se trata de um simples projeto ou boa ideia, mas de algo que precisa ser feito, um assunto de caráter eterno no reino de Deus. Terceiro, vem com uma convicção profunda que permanece mesmo depois de passar o momento inicial. Diferentemente de ideias passageiras, a comissão divina permanece como uma convicção arraigada que não o abandona. Quarto, muitas vezes traz uma visão expansiva que supera suas capacidades atuais. Como Deus disse a Jeremias: Não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar dirás. Jeremias 1, versículo 7. A comissão divina geralmente requer fé para avançar em direção ao desconhecido. A conexão entre o despertar físico e o despertar espiritual é profunda. Seu despertar nessas horas da madrugada
pode simbolizar um despertar espiritual maior que Deus deseja produzir através de você. Da mesma forma que você desperta fisicamente do sono, Ele pode estar comissionando-o para ajudar a despertar outros espiritualmente. A história está repleta de exemplos de pessoas que receberam comissões divinas em momentos de solidão e quietude. William Wilberforce sentiu a comissão para lutar contra a escravidão. William e Catherine Booth sentiram o chamado para fundar o Exército de Salvação. Madre Teresa recebeu o chamado para servir aos mais pobres entre os pobres. Cada um desses chamados transformadores começou com um momento de clareza divina. Se você sente que Deus está comissionando-o nessas horas, é importante responder com humildade e disposição. Como Maria, que simplesmente respondeu ao anúncio do anjo: "Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra." Lucas 1, versículo 38. Essa abertura para a vontade de Deus é o ponto de partida para uma vida com um propósito divino. A comissão divina nem sempre significa uma mudança dramática em suas circunstâncias externas. Às vezes, implica apenas uma nova perspectiva ou propósito dentro das funções e responsabilidades que você já tem. Não importa a forma específica que assuma, o mais importante é a obediência à direção divina. Uma vez que você tenha recebido essa comissão, o próximo passo é buscar confirmação por meio da palavra, do conselho de crentes maduros e das circunstâncias providenciais. Deus geralmente confirma suas orientações por diversos meios, garantindo que estamos seguindo verdadeiramente sua voz e não apenas nossos próprios desejos ou imaginações. A comissão divina sempre está ligada ao propósito eterno e ao reino de Deus. Como Jesus ensinou na oração: "Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu." Mateus 6, versículo 10. Sua comissão específica é parte de um imenso mosaico do plano redentor de Deus para a humanidade. Como responder corretamente? Agora que exploramos 10 possíveis razões pelas quais Deus pode estar acordando você entre 3 e 5 da madrugada, é fundamental entender como responder efetivamente a esse chamado divino. A primeira coisa a fazer é tentar permanecer em silêncio e buscar a direção de Deus. Não se precipite em rezar, ouvir um sermão ou colocar música. Apenas fique em calma e permita que o Espírito de Deus oriente sua alma para o que Ele quer que você faça. O Salmo 46, versículo 10, nos lembra: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra." É nessa quietude que você realmente conhece o Senhor. Nesse momento de silêncio, com o coração aberto para receber a orientação divina, o Espírito Santo iluminará seu caminho e você saberá o que fazer. Assim que descobrir, concentre-se nisso até sentir uma liberação em seu espírito. Você também pode abrir sua Bíblia, conforme o Espírito indicar, e estudar a palavra de Deus. Estando em atitude receptiva, será capaz de compreender o que Deus lhe está revelando. A palavra deve sempre ser central nesses encontros, pois é por meio dela que Deus principalmente nos fala e nos orienta. Além disso, dedique-se a orar em espírito. Esse tipo de oração fortalece seu interior, especialmente se você tem estado afastado das práticas espirituais e se sente frio espiritualmente. Orar em espírito o ajudará a avançar rapidamente no âmbito espiritual, permitindo-lhe receber instruções claras e precisas de Deus. Esse também pode ser um bom momento para rever suas anotações ou diário espiritual, refletindo sobre as promessas de Deus para a sua vida. Firme sua atenção naquilo que Ele prometeu, confiando que cumprirá tudo o que disse. Essa prática fortalece sua fé, sobretudo se você se sente fraco ou exausto espiritualmente. Não se surpreenda se Deus colocar em seu coração a necessidade de interceder por alguém.
Pode ser que você receba um sonho, uma visão ou um sentimento específico de urgência por outra pessoa que requeira ação imediata. Nesse caso, comece a orar imediatamente, mantendo-se em intercessão até sentir paz ou alívio no seu espírito. Billy Graham enfatizava a importância de ter um plano para esses momentos de madrugada. Ele sugeria ter uma Bíblia, um caderno e talvez um livro devocional ao lado da cama para estar preparado quando esses despertares divinos ocorressem. Preparar-se de antemão mostra a Deus que você leva a sério a resposta ao seu convite. É importante evitar alguns erros comuns nesse período. Primeiro, a tentação de voltar a dormir, especialmente quando o corpo está cansado. Segundo, distrair-se com dispositivos eletrônicos ou entretenimento que podem sufocar a voz suave do espírito. Terceiro, iniciar com pedidos antes de ouvir o que Deus quer dizer, transformando o momento em um monólogo em vez de diálogo. Muitos testemunhos confirmam que registrar esses encontros matutinos pode ser extremamente valioso. Anotar as impressões, versículos ou direções recebidas não apenas ajuda a memorizá-las com precisão, mas também oferece um registro da fidelidade de Deus ao longo do tempo, fortalecendo sua fé quando surgirem novos desafios. Lembre-se de que o mais importante não é seguir uma fórmula rígida, e sim estar atento à direção específica do Espírito Santo naquele momento. Como Jesus disse em João 10, versículo 27, "As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem." Consequências de ignorar o chamado. Se você ignorar esse chamado, enfrentará consequências espirituais significativas. O Salmo 46, versículo 10 diz: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra." É na quietude que você realmente pode conhecer o Senhor. Não agir conforme a direção de Deus limita o seu conhecimento dele, fazendo-o perder momentos proféticos importantes na sua vida, além de roubar sua alegria e a plenitude de ser filho dele. Essa falta de alegria tornará você mais vulnerável a tentações e concessões espirituais. Além disso, você dá ao inimigo a oportunidade de semear joio em sua vida, pois não está vigilante no seu campo espiritual. Se estivesse alerta, o inimigo não poderia agir livremente. Recusar-se a aproveitar esse tempo também enfraquece sua força espiritual, deixando-o sem poder ou resistência para cumprir seu propósito. Sua fé é prejudicada e você não conseguirá suportar a oposição ou as provações. Isso pode levá-lo a um estado de frieza espiritual e a uma vida cristã derrotada. Sua sensibilidade para ouvir a voz de Deus diminuirá, mergulhando-o em confusão e falta de direção. Sem a orientação divina, você corre o risco de tomar decisões equivocadas, acreditando que são avanços dados por Deus, apenas para descobrir que eram armadilhas do inimigo. Billy Graham costumava alertar sobre o perigo de uma atrofia espiritual que ocorre quando ignoramos consistentemente os convites de Deus para a comunhão. Ele comparava isso a um músculo que enfraquece por falta de uso, explicando que nossa capacidade de discernir a voz divina diminui quando não a exercitamos regularmente. Além disso, você perderá a vigilância necessária para discernir o que se passa ao seu redor, tornando-se incapaz de identificar pessoas com intenções nocivas. Tudo isso acontece porque você não aproveita o período entre 3 e 5 da manhã. A história está cheia de exemplos de indivíduos que ignoraram chamados divinos e depois lamentaram as oportunidades desperdiçadas. Pense em Jonas, que fugiu inicialmente de sua comissão divina e enfrentou consequências severas antes de finalmente obedecer. Ou no jovem rico, que se afastou entristecido quando Jesus o convidou a deixar tudo e segui-lo, perdendo a chance de participar do ministério terreno de Cristo. Entretanto, é importante lembrar
que a misericórdia de Deus sempre oferece segundas chances. Mesmo que você tenha ignorado esses chamados no passado, o convite dele permanece em aberto. Como diz Joel 2, versículo 13: Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade. Bênçãos da obediência. No entanto, se você decidir não permitir que o sono ou as distrações o afastem desse momento, sua vida refletirá os frutos da comunhão com Deus. Será evidente para você e para os outros que verdadeiramente está conectado com Ele. Primeiro, você ficará receptivo a experiências espirituais e encontros divinos. Deus saberá que pode confiar em você. E quando Ele se aproximar durante a noite com determinadas cargas, você se levantará para orar, estudar, interceder e resistir ao maligno. Esse nível de confiança o transformará em um servo fiel, a quem Deus confiará mais visões e revelações. Deus lhe mostrará segredos profundos. Quanto mais você entende, mais próximo fica dele e mais aguçada se torna sua percepção espiritual. Você receberá mensagens de forma mais rápida e clara, até mesmo durante o dia. Enquanto você estiver desperto fisicamente, seu espírito, por causa da sua dedicação espiritual, permanecerá conectado a Deus, permitindo que você viva em um nível mais elevado. Você terá clareza para tomar decisões em cada etapa da vida. Superará a confusão e distinguirá a vontade de Deus do que não vem dele. Nenhum mal chegará a você ou aos seus queridos, pois você estará sempre atento, impedindo que o maligno semeie discórdia em sua vida. Será capaz de antever problemas e agirá imediatamente, evitando que alguém próximo seja prejudicado. Billy Graham sempre creditou o impacto de seu ministério à disciplina de buscar a Deus nas primeiras horas do dia. Ele afirmava que essa prática não apenas enriquecia sua vida espiritual pessoal, mas também aumentava a unção sobre sua pregação e o poder de suas mensagens para transformar vidas. Além disso, você conhecerá a Deus de maneira ainda mais pessoal e profunda. Sua compreensão dele aumentará em cada aspecto da sua vida. Por que não considerar ajustar seu despertador especificamente para esse horário, com o único propósito de buscar a presença do Senhor? Quando Deus vir sua intenção deliberada, entenderá que você leva a sério sua caminhada, e isso, naturalmente, o conduzirá a experiências mais profundas e genuínas. Os testemunhos de crentes ao longo da história confirmam essas bênçãos. Desde monges do deserto até reformadores, desde evangelistas até missionários modernos, todos testificam sobre o poder transformador desses encontros matutinos com Deus. Não são privilégios reservados a poucos super espirituais, mas bênçãos disponíveis a qualquer crente que responda ao chamado divino. À medida que você persistir nessa disciplina, perceberá que sua perspectiva sobre a vida mudará fundamentalmente. O que antes pareciam problemas intransponíveis, agora se apresentam como oportunidades para Deus demonstrar seu poder. Os relacionamentos se transformam, as prioridades se alinham aos valores do reino, e sua vida passa a produzir frutos que permanecem. Mas talvez a bênção mais significativa seja a transformação interior que você experimenta. Como Paulo escreveu em 2 aos Coríntios 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Esse processo de transformação se intensifica e aprofunda nesses encontros constantes. Oremos. Obrigado, Senhor, por me ajudar a compreender o motivo pelo qual me acordas entre 3 e 5 da manhã. Tu não desejas que eu seja ignorante do que acontece ao meu redor,
nem das artimanhas do maligno. Tu me amas tanto que não permites que minha vida fique ao acaso, nem que o inimigo se aproveite de mim. Eu te rogo que, ao me despertar nessas horas, mantenhas meu foco naquilo que queres realizar na minha vida nesse instante. Quando me chamares para falar contigo, ajuda-me a ser sensível à razão específica pela qual me acordas e a permanecer tranquilo em tua presença, para ouvir tua voz. Quando chegar o momento de orar e perseverar em espírito, concede-me a graça de superar as fraquezas da carne. Faze de mim um guerreiro espiritual, preparado para resistir a qualquer impulso que tente me distrair da oração. Ajuda-me a estar suficientemente receptivo para receber o que desejas me revelar. Abre meus olhos, meus ouvidos e meu entendimento para captar tudo o que estás dizendo. Oro para que cada área do meu ser espiritual, que possa estar enfraquecida pela falta de oração, de estudo da tua palavra e pela negligência, seja vivificada pelo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Que esse poder encha a minha vida agora mesmo, para que da próxima vez que me despertares nessas horas, eu esteja espiritualmente preparado e atento ao que queres me ensinar. Dá-me vigilância e foco, para lembrar que o inimigo, meu adversário, está sempre ao redor, buscando a quem possa devorar. Eu não serei vítima de suas artimanhas. Concede-me entendimento profundo dos tempos e estações, para captar tudo o que me comunicas em cada etapa da minha vida. Quando quiseres que eu estude as Escrituras, dá-me um coração sedento da tua palavra, para descobrir os mistérios e revelações que se aplicam à minha vida por meio dela. Ajuda-me a te conhecer melhor do que te conheço agora. Permite-me descobrir verdades pessoais sobre ti, que fortaleçam minha fé e sirvam de prova da minha experiência contigo. Transforma-me pelo poder da tua palavra. Que ela arranque da minha vida tudo o que não seja necessário e traga tudo o que preciso para a vida e a piedade. Sei que às vezes me acordas nessas horas para que eu reflita e me arrependa. Peço-te que examines minha vida em profundidade. Se achares em mim algum caminho errado, purifica-me de toda impureza e retira o que me afasta da tua presença. Firma meu coração e minha vida em paz contigo. Dá-me ouvidos para ouvir quando falas, mostrando-me para onde devo ir e o que devo fazer. Faz-me ter um coração disposto e sempre preparado para cumprir tua vontade. Ajuda-me a não ser desobediente às tuas instruções e a mover-me segundo tua direção, no momento certo. Eu sei que acordar entre 3 e 5 da manhã é sinal de que me escolheste como um instrumento especial para cumprir teus propósitos. Oro para que me guies nesta etapa de preparação e me tornes suficientemente forte e preparado para tudo que desejas que eu faça por ti. Ajuda-me a compreender minha missão e a tomar as decisões corretas no tempo adequado, seguindo a direção do teu Espírito. Peço-te forças para enfrentar cada dia, superar os desafios e obstáculos que surgirem em meu caminho. Fortalece minha fé para que ela não desfaleça e mantém-me firme na certeza de que sempre estás ao meu lado e nunca me abandonarás. Quando a tempestade for intensa e eu tiver dificuldade de sentir tua presença, lembra-me de que estás comigo. Abraça-me com teu amor e torna minha fé em ti ainda mais sólida. Suplico que retires qualquer distração que possa afastar-me desse momento sagrado e me permitas valorizá-lo como uma etapa fundamental da minha preparação para tornar-me o que desejas que eu seja. Liberta-me de apegos e desejos por coisas terrenas que poderiam desviar minha mente de confiar e descansar em ti. Ajuda-me a meditar profundamente na tua palavra para que ela se torne viva em meu espírito. Obrigado, Pai, por ouvir e responder minhas orações, pois peço no nome de Jesus. Amém. Conclusão. Acordar entre 3 e 5 da madrugada pode não ser algo constante,
mas uma temporada em que Deus o está preparando para um novo nível em seu propósito. Depois, essa experiência pode cessar. Então, por que isso acontece? É importante que você entenda a razão por trás desse despertar. Ao saber por que Deus o chama nessas horas, você compreenderá o que Ele deseja que você faça durante esse período. Lembre-se também de que, ainda que hoje Ele peça intercessão, amanhã pode querer apenas que você permaneça em silêncio na presença dEle, permitindo que se comunique diretamente com seu espírito. Em outras situações, talvez Deus queira apenas que você esteja ao lado dEle para fortalecer seu interior e curar as cargas que carrega há tanto tempo. Esse despertar entre 3 e 5 da madrugada é uma demonstração do amor e da misericórdia de Deus para com você. Ele reconhece os vazios em sua vida e sabe que, se continuar como está, você talvez não alcance tudo o que Ele preparou, nem viva a vida vitoriosa que Ele deseja para você. Por isso, Ele estabeleceu esse sistema para ajudá-lo, mesmo em meio à sua rotina agitada, permitindo que você se conecte com Ele e receba o necessário para a vida e a piedade. É fundamental, portanto, aproveitar esse tempo quando você despertar entre 3 e 5 da manhã. Se você tem perdido tempo em redes sociais ou assistindo a filmes, está colocando obstáculos para si mesmo. É hora de tomar as rédeas de sua vida com seriedade, lembrando que estamos em uma batalha espiritual. O inimigo não se distrai com filmes nem redes sociais. Ele está sempre em busca de uma forma de derrubá-lo. Quando você dedica esses momentos em que seu espírito está mais receptivo e sua mente mais aberta para alimentar sua alma com coisas que não edificam, acaba dando vantagem a ele. Billy Graham, durante sua extensa vida de ministério, demonstrou o poder dessas horas iniciais com Deus. Desde suas primeiras campanhas evangelísticas até seus últimos dias, manteve essa disciplina, afirmando ser esse o segredo de sua força espiritual e da eficácia de sua pregação. Seu exemplo nos desafia a valorizar esses momentos não como interrupções incômodas, mas como convites divinos a uma comunhão mais profunda. Obrigado por me acompanhar nesta jornada de reflexão e fé. Lembre-se de que Deus está com você a cada passo, guiando-o mesmo nos momentos mais desafiadores. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar com alguém que precise e inscrever-se no canal para mais inspiração. Que você tenha um dia repleto de paz e bênçãos. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus o guarde sempre.